Boa noite, amada igreja. Amada igreja, nosso culto de missões desta noite. Peço aos amados irmãos que fiquem em pé para fazermos uma oração inicial. Oremos. Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento, na tua presença, Pai, junto com os amados irmãos aqui na tua casa de oração, te pedimos a tua direção nessa programação que vai se iniciar, que é o culto de missões, Pai. Os hinos e louvores que vão indo aqui, chega teu nome de graça e uma abençoada, Pai. E também, logo mais, a mensagem da tua palavra que será transmitida pelo teu servo, seminarista Jorge, Pai. Seja uma bênção para todos nós, também se algum visitante chegar. Agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Ainda de pé, amados, vamos iniciar com o cântico medley. Grande é o Senhor e maravilhoso és. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é ouvir tuas palavras. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é ouvir tuas palavras. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que deles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. Ainda continuamos louvando ao nosso Deus. O cântico agora é Trabalhadores. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões cheias de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Agora, amados, vamos fazer uma leitura no livro de Mateus, capítulo 9, é o versículo 35 a 38. É uma leitura responsiva. Eu vou ler os tímpares e a igreja os pares. Mateus 9, do 35 ao 38.
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Igreja. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Vamos fazer uma oração. Peço ao nosso diácono Ivon que chegue aqui à frente para fazer uma oração de gratidão pela palavra. Boa noite, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, ó Deus, por estarmos em Tua casa nesta noite, com esse propósito no coração, Senhor Deus, de adorar o Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. Abençoai a todos que puderam estar aqui nesta noite, Senhor. Te agradecemos também por Tua palavra que nós acabamos de ouvir, acabamos de ler, Senhor, a Tua palavra juntos aqui em Tua casa, Senhor, o qual o Senhor nos mostra e nos diz, Senhor Deus, e nos dá exemplo, nos deixa exemplo, Senhor Deus, de como fazer a Tua obra, Senhor, como o Senhor fez quando o Senhor estava aqui nesse mundo, percorrendo, Senhor Deus, as cidades e povoados, pregando o Teu Evangelho. Que nós possamos também fazer assim, conforme o Senhor diz em Sua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós te agradecemos. Amém. Obrigado, diácono. Podem sentar, amados irmãos. Vamos cantar mais um cântico. Ele vem para te salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu
te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virás, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Amados, agora vamos ter o cântico da colheita da oferta. E o cântico é colheita, tá? Aqueles amados que fizeram sua oferta, seus dízimos, pode trazer aqui à frente e colocar aqui no nosso gasofilácio. Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Lembra do Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. Essa igreja. Encheu de alegria a nossa língua de júbilo. Em toda a terra cântico se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Chama aqui à frente o nosso irmão Mateus para fazer uma oração pelo recolhimento da oferta. Boa noite a todos.
Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer ao Senhor mais uma vez por estarmos aqui, reunidos nesse lugar em Teu nome, Senhor, onde nós estamos aqui para Te louvar, Te engrandecer e Te bendizer, Senhor. Que somente o Senhor seja engrandecido nessa noite. Muito obrigado, Senhor, nesse momento. Quero agradecer pela oferta que foi recolhida, que é para mantimento da Tua obra, que em especial vai ser destinado para missões. Que o Senhor venha estar dando sabedoria para fazer um bom proveito dessa oferta, Senhor. Que o Senhor venha também estar abençoando cada irmão que pôde cooperar e cada irmão que não pôde cooperar nessa noite, Senhor, pois o Senhor sabe o motivo. Que o Senhor venha também estar suprindo todas as suas necessidades. Muito obrigado por tudo, e tudo que venha ocorrer nessa noite seja para honrar e glorificar o Teu nome. E eu lhe peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Mateus. Agora eu peço à amada igreja que fique em pé novamente para fazermos a leitura agora no livro de João, capítulo 6, do versículo 37 ao 40. Também é uma leitura responsiva. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Igreja. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que via Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Agora, ainda em pé, vamos louvar o Senhor com o cântico Poder para Salvar. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. O meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu.
vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Só a igreja Cristo move no país. Cristo Move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Pela essa primeira parte, neste momento, chama aqui à frente o nosso diácono Ivon, que fará as considerações e a apresentação do nosso pregador desta noite. Mais uma vez, boa noite. Bem, irmãos, só para dizer sobre a ausência do pastor Júlio César, né? E sua esposa, irmã Liane, que não estão aqui conosco nesta noite, por causa que eles estão na viagem missionária, tá? E retornarão, creio que na terça-feira, né? Para Manaus de novo. Então, continue orando pelo nosso pastor, pela sua esposa, pelos irmãos que estão empenhados no trabalho, ali em Codajás. Estão evangelizando ali, né? As pessoas, entregando Bíblias, roupas, e com certeza a palavra de Deus sendo pregada para aquelas pessoas ali, né? Naqueles municípios, naqueles interiores ali ao redor do município de Codajás. Tá bom, meus irmãos? Então, a ausência dele é essa. Ele não pôde estar aqui conosco nesta noite, neste culto de missões. E temos aqui visitantes também, né? Aqui na casa do Senhor, temos o senhor Antunes, que sempre está conosco, né? Com a gente aqui, o senhor Antunes. Temos a Kátia. A Kátia, cadê a Kátia? Aqui, né? Está aqui com o seu Paulo, né? Kátia, o irmão Paulo. E temos também a Nazinha, que é a nora do irmão Benaia, né? Que está aqui com a gente também. E temos também aqui nessa noite o casal aqui, que é o irmão seminarista Jorge, né? Com a sua esposa Renata. E ele será o preletor também nesta noite da palavra de Deus. Os irmãos aqui que estão aqui à frente, esse casal que está aqui com a gente, são da Igreja Batista Nova Jerusalém, né? Igreja Batista Nova Jerusalém. Tá bom? Vamos falar aquela frase que falam bem bonita aos nossos visitantes. Vamos lá? Sejam bem-vindos, brilho celeste, e voltem sempre. Amém. Então, sejam bem-vindos na casa do Senhor. Você está aqui conosco para adorar e exaltar o nome de Deus e ouvir a sua palavra. Agora eu quero convidar o seminarista Jorge, já pode tomar o púlpito, né, aqui. Já será o preletor da palavra de Deus. E vamos manter reverência, né, irmãos, na palavra do Senhor. O Senhor diz em sua palavra que nós temos que nos calar e ouvir Deus falar conosco, né? Então vamos manter a reverência do culto aqui nesta noite, pela pregação da palavra de Deus. Vamos ver o que Deus tem para falar para nós nesta noite. Amém? Através do seu servo. Oi, 1, 2, 3. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Confesso que para mim é um imenso prazer, pela primeira vez, eu estar aqui pregando na Igreja Batista, Igreja Batista Brilho
brilho celeste. Aqueles que não me conhecem, o meu nome é Jorge Xavier. Eu e a minha esposa fazemos parte da Igreja Batista Nova Jerusalém, do pastor Eli Andrade. E para mim é um privilégio estar aqui nessa noite para compartilhar aquilo que Deus tem botado no meu coração durante essa semana, antes da viagem do pastor Júlio, pelo convite que foi feito por nós seminaristas, que Deus está nos dando o privilégio de ir nas congregações da Mibrafé para transmitir aquilo que Deus tem impondo em nossos corações. E para quem não me conhece, meu nome mais uma vez é Jorge. Aqui a minha esposa Renata, fique de pé, essa morena linda que faz parte da minha vida há 19 anos. Estamos casados, temos um casal de filhos maravilhoso. Não puderam estar aqui com a gente, estão no sítio onde nós estamos lá também, viemos de lá para cá, e os dois ficaram lá porque também está tendo culto lá no sítio. E assim que terminar também o culto daqui, iremos retornar novamente para o evento que está tendo lá da nossa Igreja Batista Nova Jerusalém. E para mim é uma honra, irmão, poder trazer uma palavra aos corações da igreja, daquilo que Deus tem impondo durante essa semana. Eu confesso para os irmãos que eu procurei algumas mensagens para trazer para a igreja. E no Novo Testamento tem muitas passagens bíblicas que falam a respeito de missão. Quando me falaram que era culto de missões hoje, eu disse: Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade. E a palavra que ardeu em meu coração, irmão, durante essa semana, sempre buscando ao Senhor nas minhas orações, que eu trabalho também fazendo Uber de madrugada, e sempre antes, acordo uma hora antes para falar com o nosso Deus. E a palavra que foi posta em meu coração, irmão, foi no livro de Jonas. É uma mensagem quase não muito pregada a respeito da vida de Jonas. Mas muito talvez possam pensar assim: mas Jonas, sobre missões, o que tem a ver Jonas? Aquilo que Deus tem falado na vida de Jonas, irmãos, serve para os nossos dias de hoje. E eu creio que Deus vai falar, assim como o Senhor ardeu em meu coração essa mensagem, também vai falar no coração desta igreja nessa noite. Amém, irmãos? Peço que os irmãos fiquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. E abre a vossa Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1, do verso 1 ao 17. Eu irei apenas destacar 4 versículos na mensagem, mas eu vou ler todo o texto para que a igreja possa entender a palavra do nosso Deus. Que disse assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um aos seus deuses, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. E chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde
e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabia que aos homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. E disse-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós sobre este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois estes homens, extremos ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Oremos. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, te dou graça nessa noite por esta palavra, ó Deus, que tu colocaste em minha vida, em meu coração, para transmitir nessa noite, e que possa ir de encontro aos corações que necessitam e que precisam desta mensagem nessa noite, Senhor. Assim como tu falaste na vida de Jonas, fala com cada um nessa noite. Usa-me como instrumento nas tuas mãos, que aquilo que eu falar, ó Deus, que não venha a ser de mim mesmo, mas sim através do teu Espírito Santo, pois eu estou aqui, Senhor Deus, apenas sendo um vaso usado nas tuas mãos. Fala com cada um de nós e fica conosco nessa noite, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Para mim, irmãos, mais uma vez, esta mensagem que sobreveio ao meu coração a respeito da vida de Jonas. A história de Jonas, irmãos, ela é um dos maiores para mim, assim, que sempre às vezes medito na palavra de Deus. É um dos exemplos que nós podemos ter como missões da mensagem que Deus entregou para Jonas. Mas Deus, irmãos, chamou Jonas para pregar uma mensagem que ele deu para ele na cidade de Nínive. Mas uma coisa, irmãos, que nós muitas das vezes nos acovardamos da mensagem, daquilo que Deus colocou em nossos corações a respeito de levar a sua palavra. No entanto, irmão, Deus, em sua bendita misericórdia, Ele teve misericórdia do profeta e cumpriu o seu propósito. E que hoje, irmãos, que nós, diante de Deus, possamos cumprir aquilo que Deus falou para o profeta. E assim também, Ele também chama cada um de nós para levar a sua palavra. O primeiro tópico, irmãos, o tema desta mensagem eu botei assim: a missão que não pode ser fugida. A missão que não pode ser fugida, o tema desta noite. Por que missão?
Porque cada um de nós recebemos esse chamado quando aceitamos a Cristo como o único suficiente Salvador de nossas vidas. Ele já nos deu esse ide de levar a sua palavra. E Jonas recebeu esse chamado. O primeiro tópico desta noite, irmão, o chamado de Deus para a missão. Veja aqui do versículo 1 ao 2, veja o que diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade Nínive, e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a mim. Veja a ordem, irmão, que Deus deu para Jonas para levar a sua palavra na cidade de Nínive. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que Jonas, ele se dispõe de pé, não para ir para Tarsis, para a cidade de Nínive, mas sim para fugir da presença de Deus. Quanto de nós, irmãos, recebemos a palavra de Deus em nossas vidas e nos acovardamos, tentamos fugir daquilo chamado que Deus tem conosco, com cada um de nós. Deus falou para Jonas: olha, Jonas, te dispõe, vai até a cidade de Nínive e clama contra ela essa mensagem. Irmão, se você lê a respeito da cidade de Nínive, a cidade de Nínive era uma cidade muito cruel, irmãos. Jonas, ele não ficou com medo de pregar na cidade de Nínive. Pelo contrário, irmãos, ele fugiu porque ele não queria que o povo se arrependesse. Jonas não queria ir à cidade de Nínive porque ele não queria que o povo se arrependesse, porque era uma cidade rival, era uma cidade contra o seu povo. E Jonas sabia que Deus, em sua finita misericórdia, ele não ia destruir aquela cidade. Mas Deus falou para Jonas: olha, Jonas, te dispõe-te de pé e vai até a cidade de Nínive. Vai lá anunciar a minha palavra. Vai lá, porque aquele povo vai se arrepender. Vai lá que aquele povo vai crer no meu nome. Mas Jonas, irmãos, ele se dispõe para fugir da presença de Deus. Quanto de nós, irmãos, tentamos fugir, mas esquecemos que Deus, ele é Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe aonde você está, em todos os lugares, irmãos. Ele sabe do que você faz, do que você pensa, do que você fala, do que você decide. É o Deus que tudo pode, irmãos. É o Deus que conhece a minha vida e a tua vida. Quantas vezes nós tentamos fugir daquilo que Deus tem um chamado na nossa vida? Achamos que estamos mais velhos, que não somos capazes, ou porque estamos mais novos, deixa eu ficar mais velho, porque lá eu vou levar a palavra de Deus. Não, irmão, Deus escolheu você. Você tem o propósito de Deus na tua vida. Eu não vim, irmão, aqui nessa noite em vão, mas eu vim para dizer nessa noite, irmão, que você é especial para Deus. Você é importante para Deus. O chamado que Deus tem na sua vida, Ele quer cumprir, mas Ele quer que você tome uma posição na presença de Deus, de levar a sua palavra, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja para o seu vizinho, seja para os seus amigos. Anuncie a palavra de Deus. Ontem eu peguei um passageiro que eu estava fazendo Uber, e ele vinha falando, eu perguntei dele se ele já era evangélico alguma vez. Ele disse que passou a frequentar alguma igreja, mas estava afastado dos caminhos do Senhor.
E ali eu não perdi a oportunidade, irmão, de falar de Cristo para aquele homem. Eu creio que ali ele saiu satisfeito de ter ouvido a palavra de Deus. E Deus tem nos dado, irmão, a oportunidade de levar o Evangelho. E muitas das vezes nós fugimos, nos acovardamos. Ou seja, muitas das vezes por medo. Porque tem pessoas, irmãos, que às vezes a gente olha de querer anunciar o Evangelho e às vezes a pessoa está de cara marrenta. E às vezes, não vou lá não, que aquele cara parece ser brabo. Jonas, irmãos, ele fugiu, mas para fugir da presença de Deus, não para ir para Nínive. A Bíblia diz que ele estava em Jope. Da onde ele estava para a cidade de Nínive, vou dar um exemplo aqui, seria como se fosse daqui, só um exemplo para os irmãos entenderem. É como se fosse daqui, lá para a cidade de Deus, um exemplo. E para onde ele fugiu, irmão, seria lá para a Banda da Compensa, mais longe. Ele tentou fugir, mas não fugiu, irmão, dos olhos de Deus. Ele fugiu da presença dos homens. Mas veja, irmão, que Deus, ele é tão maravilhoso, que Deus, ele chama, irmão, seu servo para cumprir o propósito específico que ele nos ordenou. Eu quero compartilhar com os irmãos, quero que os irmãos também compartilhem comigo. O irmão possa ler para mim Isaías 6:8. Isaías 6:8. E o outro irmão já fica na agulha em Mateus 28, do verso 19 e 20. O primeiro lê Isaías 6 e o verso 8. Algum irmão pode ler, por favor. Veja, irmão, que é essa disposição que Deus quer de mim e quer de você. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você acha que era minha vontade, irmão, de eu estar aqui anunciando a palavra de Deus? Não era, irmãos. Eu tentei fugir muitas das vezes do chamado de Deus. Quando eu fui para Nova Jerusalém, eu disse somente para Deus, eu disse: Senhor, eu só quero ser o crente de banco, quero me sentar lá atrás e não ter oportunidade para nada. Eu falei isso para Deus, irmãos. Eu me acovardei e tentei fugir muitas das vezes, irmão, do chamado de Deus. Passasse o tempo, quando eu mal me espantei, irmão, eu já estava sendo dirigente lá na igreja, já anunciando o Evangelho, tendo a oportunidade para pregar a palavra de Deus. Então eu disse: Senhor, não adianta eu fugir. Eu só disse: Senhor, eis-me aqui. Cumpre o que tu tem na minha vida, o chamado que tu tem de levar a tua palavra. Esse chamado que Deus quer de mim e de você, irmão, que nós tomamos uma posição de levar a sua palavra. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Veja o que a palavra fala para Isaías, irmãos: em quem enviarei e quem há de ir por nós, irmãos? Deus conta comigo, Deus conta com você. Você é precioso para Deus nessa noite. Se você acha incapaz, irmãos, Deus me trouxe aqui para dizer que você é capaz. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que você pode. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que você tem a vontade de ir, vá, porque Ele é contigo. Não se deixe por ser covarde ou por medo. Lembre-se de uma coisa, irmão, que Deus é contigo. Veja o que diz lá em Mateus 28, 19 e 20. Que a nossa missão, irmão, ela é clara: levar a sua mensagem às nações. Veja em Mateus 28, 19 e 20.
Al- Veja, irmãos, que você não está só. Você não está só nesse chamado que Deus tem com você. Essa missão que Deus tem com você, irmãos, que nós possamos nos dispor a levar a palavra de Deus. Que nós não venhamos pensar, achar assim, irmão, que só a missão só é dos missionários. Que a missão pode ser, é só do pastor Júlio, é só do diácono, do evangelista, do dirigente. Será que é para mim, que sou apenas um membro da igreja? Esta missão é para você também. Porque a igreja precisa de você. O pastor desta igreja, ele conta com você. O diácono desta igreja, ele conta com você. O dirigente desta igreja, irmão, ele conta com você. E Deus, ele conta com você também. É por isso que você tem esse chamado. Não deixe, irmão, se acovardar por esse chamado. Deixe fluir o chamado de Deus na tua vida. Não tente fugir, não tente se escapar, achar desculpa para o chamado de Deus, pela missão que Deus entregou para você, pela missão que Deus tem para você nessa noite, irmãos. Deus deu essa missão, essa ordem para Jonas, e essa missão também é para todos nós. E o segundo tópico desta noite, irmão, diz assim: a fuga da responsabilidade missionária. Jonas teve essa responsabilidade, irmãos, de fazer essa missão, dessa ordem que Deus deu para ele, para ir até a cidade de Nínive. Mas Jonas, irmãos, veja como que Deus ele nos coloca em situações, muitos ali ao redor daquele local, aonde tinha a cidade de Nínive, muitos tinham medo, porque a cidade de Nínive, irmão, era uma cidade muito cruel. Eles não temiam ninguém. Era uma cidade muito potente naquela época, irmãos. E eu estava lendo na minha casa que eles eram cruéis. Os seus adversários, irmãos, o povo de Nínive, veja a crueldade do povo. Eles despedaçavam os seus adversários. Nos nossos dias, a palavra que a gente usa, esquartejar, né? Eles esquartejavam, os irmãos, seus adversários sem piedade e sem dó. Não tinham medo, não temiam homem algum, irmãos. E eles cortavam a cabeça dos seus adversários, eles amontoavam no portão da cidade para mostrar que eles eram cruéis. Imagine, irmão, se Deus enviasse você até a cidade de Nínive, e você sabendo dessa história, será que você iria? Ou você fugiria também? Mas Jonas fugiu, irmão, não com medo, é porque ele sabia do Deus que ele servia, que Deus ia usar de misericórdia com o povo de Nínive. Essa é a ira que Jonas criou em seu coração contra Deus, porque Deus queria que ele fosse anunciar o evangelho lá, anunciar a sua lei, anunciar os seus mandamentos, para o povo se arrepender, porque a Bíblia diz que a sua crueldade, o seu pecado, as suas malícias, chegou até nas narinas de Deus. E se o povo não se arrependesse, irmãos, Deus ia destruir aquela cidade. E era isso que Jonas queria. Jonas queria que Deus destruísse a cidade de Nínive, irmãos. Foi por isso que ele fugiu. Mas não adiantou fugir. Veja o que Deus fez, irmãos, na vida de Jonas. Entrou no barco, foi para o porão, se deitou, dormiu. A Bíblia diz que ele pegou em um sono profundo, que tudo que acontecia lá fora ele não acordava, que ele estava dormindo, que roncava. Mas os que estavam lá em cima, irmãos, estavam perecendo, passando por dificuldade,
que a Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade muito forte ali, irmão, naquele lugar, quando aquele barco saiu para Tarse. E veja que Deus, ele moveu a tempestade para irem acordar Jonas. E a palavra diz, irmãos, que cada um clamava pelos seus deuses. Veja que ali tinha pessoas naquele barco, de outros deuses, quem sabe deuses da feitiçaria, deuses da macumbaria, todo tipo de deuses tinha naquele barco. Mas tinha um homem ali, irmãos, chamado Jonas, que estava fugindo da presença de Deus, a qual ele servia, o Deus verdadeiro. Mas veja, irmão, que o homem foi lá acordar Jonas. O marinheiro daquele barco foi lá chamar ele e disse: olha, homem, tu está ficando louco, estão a ponto de perecer e tu dorme. Acorda e clama ao teu Deus, para ver se ele tem misericórdia de nós. E Jonas foi, acordou, chegaram até lá, Jonas, e a Bíblia diz que eles fizeram como se fosse naquele tempo, irmãos, que eles o levavam muito a sério. É como se fosse uma brincadeira, mas eles levavam aquilo muito a sério. Que a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. Quando a gente era pequeno, a gente não brincava daquele do garrafão, né? Ficava 5 assim, rodava o garrafão e o garrafão caía. A gente não sabe, a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas, mas não sabe que tipo eles usaram para a sorte cair sobre Jonas. Poderia ser uma forma de, sei lá, de feitiçaria, mas até aí veja que Deus fez com que caísse sobre a vida de Jonas. E veja que eles perguntaram de onde era Jonas. Veja que diz que Jonas se dispôs mais para fugir da presença de Deus, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seus deuses, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormiu profundamente. E chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que passa contigo? Agarrando no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus lembre-se de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Veja que caiu sobre Jonas, irmãos. O que nós aprendemos com esta mensagem, irmãos? Quando você desobedece a Deus, a tempestade que você passa, que você vai passar, os que estão ao seu redor também pagam preço. Veja que quando veio a tempestade, o navio, a Bíblia diz que o navio estava a ponto de se despedaçar, estava a ponto de naufragar, e se naufragasse, todos ali morreriam, por causa da desobediência de Jonas. Passamos por momentos difíceis em nossas vidas, passamos por luta, por dificuldade, às vezes, irmão, por nossa desobediência diante de Deus. E não é só você que vai passar, e todos que estão dentro da tua casa também perecem com você, por causa da sua desobediência. Quando você obedece a Deus, toda a sorte de bênção, tudo aquilo que Deus tem promessa também na tua vida, também os da tua casa também participam da bênção de Deus sobre você. Mas também quando você desobedece, todos que estão ao seu redor também, eles perecem também com você, na dificuldade, nas lutas. E Jonas estava ali acomodado, irmãos, e a tempestade lá fora, a ponto de afundar o navio. E Jonas estava lá deitado, despreocupado. Estou fugindo da presença de Deus,
Estou indo para um lugar bem longe, onde Deus não vai estar lá para falar comigo. Mas veja que a palavra de Deus, ela diz que eles lançaram a sorte sobre Jonas, e a sorte caiu sobre Jonas. E veja o que a Bíblia diz no verso 8: então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? Veja que o que eles perguntam para Jonas, depois que a sorte caiu sobre Jonas: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Aí o que ele declara, irmãos? Ele respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aí ele declarou, irmão, o Deus verdadeiro que ele servia. Porque aqueles marinheiros, irmão, que estavam passando naquele lugar, eles passavam por pequenas tempestades, mas eles viram que aquela tempestade que eles estavam passando, irmão, era muito diferente da que eles passavam. Então eles notaram que algo havia de errado no navio. Alguém estava ali em desobediência. E a sorte lançou sobre Jonas e caiu sobre ele. E muitos vejam o que eles perguntaram, né? E responderam, né? Veja o que ele diz: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra. Então os homens, vejam, irmãos, que eles começaram a ter o temor de Deus. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam aos homens que eles fugiam da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Veja, irmão, que rápido veio o temor na vida daqueles homens. Muitas das vezes, irmão, fugir da missão por medo ou desinteresse, às vezes faz com que nós passemos por esses momentos. Se nós, irmãos, desobedecer a Deus, sempre traz as consequências. Sempre traz as consequências nas nossas vidas, irmãos. Não adianta eu fugir. Não adianta você fugir da presença de Deus, que Deus vai fazer algo na sua vida para trazer você de volta aos caminhos dele. Deus quer você na posição. Deus quer você na brecha para anunciar esta palavra, para levar este ide, para cumprir esta missão que Deus deu para mim, para cumprir esta missão que Deus deu para você também. Não foi só para o pastor Júlio, não foi só para o diácono, para o evangelista, para o dirigente, não, são para todos vocês. Esse chamado de pregoar a palavra de Deus. Veja, irmãos, o que diz no Salmo 139, do verso 7 ao 10. Peço que a minha esposa leia para mim. Salmo 139, do 7 ao 10. Por isso, irmãos, que não há como fugir da presença de Deus. Só veja, irmãos, adiantou Jonas fugir da presença, irmãos? Adianta eu fugir da presença de Deus? Adianta você fugir do chamado que Deus tem contigo? Adianta você fugir, irmão, da missão que Deus te entregou? Não adianta, irmãos. Veja, irmãos, tu me cerca por... Cadê o 7 aqui, ó? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo ao céu, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estará também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. A tua mão e a tua destra me sustentará. Jonas tinha esquecido dessa passagem, irmão. Dessa mensagem, desse chamado, desse olhar de Deus nas nossas vidas. Não adianta eu fugir, nós fugirmos, irmão, daquilo que Deus tem entregado a mim e a você. Do chamado de Deus na sua presença. E no tópico 3, irmãos, que diz assim: as consequências da desobediência. As consequências da desobediência, irmãos, veja aqui que o verso 4 ele diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Essas são as consequências, irmão, da nossa desobediência, que Deus tem feito na vida daqueles que não querem compromisso com Deus. Deus nos chamou, irmão, para uma boa e perfeita obra, para mim e a você também. Deus confiou a você esta missão de pregoar a sua palavra. Deus confiou a mim e a você, irmão, este chamado que Ele tem. Não se ache incapaz, não diga que você não pode, porque você pode. Não diga que você não tem, irmão, porque você tem a presença de Deus na sua vida. E se você tem a presença de Deus na sua vida, você é capaz de fazer esse ID, de levar esta palavra às pessoas que querem ouvir o Evangelho do nosso Deus. E Deus, irmão, Ele corrige aqueles a quem ama. Às vezes passamos por dificuldade, passamos por luta, mas Deus, Ele está te provando, irmãos, é porque Ele te ama. Deus, Ele ama a mim e ama você. Veja o que diz lá em Hebreus 12, do 5 ao 6. Algum irmão lê para mim aí, Hebreus 12, do 5 ao 6. Amém. Veja essa palavra, irmãos. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo aos nossos corações. Se você é filho, se Deus te recebeu como filho, saiba que se você fizer algo de errado, Deus virá com a correção. E quando Deus nos corrige, irmãos, temos que aceitar, porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Então não adianta, irmão, a gente tentar fugir da presença de Deus, porque Deus, Ele vai nos corrigir, assim como Ele corrigiu Jonas. Jonas tentou fugir, mas Deus corrigiu ele através de quê? De tempestade, por dificuldade que ele passou ali. Veja que Jonas, irmãos, que ele não queria tanto, ele não queria ir até a cidade de Nínive e levar a sua palavra, que ele pediu até para os que estavam no barco, que já lançasse ele no mar. E se ele caísse no mar, irmãos, ele ia perecer, ele ia morrer. Ou seja, Jonas desejou a sua morte para não ir levar a palavra de Deus até aquela cidade de Nínive, irmãos. Porque Jonas sabia que se ele chegasse naquele lugar e anunciasse o evangelho ali, pregasse a palavra de Deus ali naquele lugar, o povo ia se arrepender. Mas não era isso que Jonas queria. Jonas queria que Deus destruísse aquela cidade. Mas Deus usou de misericórdia. Jonas, veja que Deus prepara tudo, irmão. Deus, Ele está no controle de tudo na nossa vida. Veja que Deus preparou até um grande peixe. A Bíblia não diz, não especifica que tipo de peixe, mas o único peixe que nós conhecemos que é um dos peixes grandes é a baleia, né, irmãos? Muitos dizem que é a baleia, né? Eu não posso dizer que é a baleia, porque a gente não conhece as profundezas dos mares, né?
que esconde mistério lá. Mas a Bíblia diz que Deus enviou um grande peixe e que engoliu a Jonas, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E lá, irmãos, ele se arrependeu. E ele disse a Deus que será que ele teria a oportunidade de ver o templo novamente? E Deus ouviu, irmão, as orações de Jonas no ventre do peixe, por causa da sua desobediência. A desobediência, irmãos, ela não só afeta apenas nós, mas também os que estão ao nosso redor. Como eu falei agora há pouco para os irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, irmãos, a nossa família também ela padece. A nossa família ela perece também por causa da nossa desobediência diante de Deus. Mas Deus ele usa de misericórdia. Deus é misericordioso, irmão, com nossas vidas. Ele é tão bondoso, ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele permite circunstâncias difíceis para nós, para trazer de volta ao caminho certo. Deus ele nos torna, irmão, acontecer circunstâncias na nossa vida que passamos, para nós lembrarmos que existe um Deus que tudo pode e que tudo vê, irmãos. Não adianta nós nos escondermos daquilo que Deus tem nas nossas vidas, porque Deus ele vai nos puxar de volta para o seu caminho. E o quarto e último tópico, irmão, dessa noite, que diz assim: a soberania e a misericórdia de Deus. Porque Deus, irmãos, ele usa situações inesperadas para nos trazer de volta à missão. Ele nos mostra, irmão, a disciplina de Deus nos mostra a misericórdia e oferece uma nova chance para nós. Alguém lê para mim Lamentações 3, o 22 e o 23, por favor. Lamentações 3, 22 e 23. Veja, meu irmão, que como Deus ele nos disciplina, ele demonstra misericórdia e oferece uma nova chance para nós. Alguém, irmão, pode ler aí, se achou pode ler. Lamentações 3, 22 e 23. Amém. Veja aí, irmãos, a misericórdia de Deus na nossa vida. Mesmo nós ainda sermos fracos, mesmo nós ainda sendo desobedientes à palavra de Deus, mesmo nós ainda dizendo não para o chamado de Deus, mesmo nós ainda dizendo não para a missão que Deus tem para nós, mas Deus ele é longânimo, é misericordioso para com nossas vidas. E que Deus, irmãos, ele é tão bondoso que ele é capaz de proteger você, irmãos, mesmo você não sendo merecedor. Mas Deus ele é tão poderoso que ele nos guarda debaixo da sua presença. E Deus, irmãos, deseja que todos se arrependam e se voltem para Ele. É essa missão que Deus deu para nós, irmãos, de levar a sua palavra, de levar o seu evangelho, para que as pessoas possam se arrepender e voltar para os seus caminhos novamente, voltar à prática das primeiras obras. A Bíblia diz lá em Apocalipse, diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quais são as tuas primeiras obras, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo? Aquele fogo, né, de estar na igreja todo dia, aquele desejo de cantar, aquele desejo de evangelizar, aquele desejo de pregar a palavra de Deus. É isso que Jesus ele quer de mim e de você, irmãos, que esse fogo de missões possa arder novamente nas nossas vidas de pregar a sua palavra. E eu quero finalizar, irmãos, a aplicação a respeito desse texto, que Deus, irmãos, ele continua chamando seus servos
para a missão. E não podemos, irmão, ignorar esse chamado de Deus. Que Deus ele continua chamando cada um de nós, irmãos. E que nós não venhamos ignorar esse chamado de Deus. Nós não possamos, arrumar desculpas para pregoar a sua palavra. Que você, irmãos, possa estar disposto a levar a palavra de Deus, o ide do evangelho da palavra do nosso Deus. A fuga, irmão, de nossa responsabilidade de missionário pode trazer as consequências para nós e para os outros que moram conosco. Mesmo quando falhamos, irmão, Deus nos dá a nova oportunidade para obedecer e cumprir o propósito de Deus. Eu quero concluir esta palavra, irmão, dizendo para os meus irmãos, a missão que Cristo nos confiou, irmãos, que possamos cumprir, não nos acovardar de levar a sua palavra, de levar esse ide, de levar este evangelho às nações, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, ou seja, no nosso trabalho, na escola, aonde você estiver, irmãos. Se você tiver a sua oportunidade de fazer essa missão, de pregar esta palavra, que Deus, que Cristo, Ele conta com você, Ele conta comigo e com você, que você é capaz, que você pode, que você tem esse Deus maravilhoso na sua vida. Eu quero que a igreja fique de pé, eu quero louvar a Deus, irmãos. Para finalizar, eu quero adorar esse Deus juntamente com você. Aquele louvor que muitos de vocês conhecem. Eu queria até que as irmãs do louvor pudessem me ajudar. Eu não sou de cantar, não sou muito de cantar, mas que as irmãs possam me ajudar. É aquele louvor que diz assim, irmão: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Que você possa adorar esse Deus nesse louvor. Que você possa se voltar mais para o Senhor. Que você possa dizer: Senhor, nessa noite eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o pastor Júlio lhe convidar para evangelizar, vá, irmãos. Não ponha desculpa. Não deixe que a desculpa venha se afastar você da presença de Deus. Amém, irmãos? Então vamos louvar o nosso Deus. Irmão, de nós estarmos nessa noite com vida, com saúde, agradecemos a Ele, irmão, pela oportunidade da vida que Ele nos dá, aonde muitos estão perecendo, irmãos, e não estão tendo mais a oportunidade que eu tenho, que você está tendo aqui nessa noite. Então adore esse Deus, irmãos, cante, glorifique, exalte esse Deus nessa noite. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondável
seus juízos e seus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia, irmão. Adore esse Deus nessa noite. Louve, cante, exalte a Ele. Aleluia, só Ele merece toda a honra e toda a glória. Toda exaltação nesta noite seja para Ele. Aleluia. Seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Queria que ficasse só o teclado, irmão, só o teclado. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Se alguém nessa noite, irmãos, que está longe dos caminhos do Senhor, eu quero te fazer um convite a aceitar esse Deus, irmãos. A esse Deus, irmãos, que tudo pode, que tem guardado a tua vida durante esse tempo. Esse Deus maravilhoso, irmão, que transformou a minha vida, que quer também transformar a tua vida nessa noite. Ou se você, irmão, quiser se reconciliar, hoje é o dia de se voltar para Deus. Se você se acha incapaz, irmãos, de levar a palavra de Deus, hoje é o dia de você se voltar para Cristo. E que a palavra de Deus, irmãos, possa ser aplicada no seu coração, que você possa meditar no chamado que Deus tem com você. Não recuse, não diga não para Deus. Que a palavra de Deus, irmãos, possa fluir na sua vida. Aqueles que já têm Cristo, que essa palavra, irmão de Deus, possa assim cumprir o chamado, a missão que Deus entregou a você, irmãos. Que muitos irmãos estão nos países por aí perecendo. Eu tinha visto uma reportagem, irmãos, onde 5 jovens estavam sendo aterrado vivo, irmãos, porque estavam louvando a Deus. E Deus tem confiado a mim, irmãos, e a você. O que nós estamos fazendo, irmãos? As vidas estão perecendo. Será que nós até quando, irmãos, vamos ficar nesse acomodismo, achando que não somos capazes de levar essa palavra? Eu tenho dito para Deus, irmão, porque eu tenho me acovardado muitas das vezes. Eu disse: Senhor, a partir de hoje, usa a minha vida para a tua honra e para a glória do teu nome. Porque Deus, irmão, Ele quer de você disposição. Ele quer disposição de você, irmãos. Que esta palavra possa ficar, irmão, escrita, cravada no seu coração nessa noite. Que Deus possa lhe abençoar, lhe guardar, lhe proteger, guardar sua vida, guardar sua família, restaurar o seu casamento, restaurar o seu lar, restaurar a vida dos seus filhos, da sua esposa ou do seu esposo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero agradecer, irmão, a oportunidade que foi me dada nessa noite.
em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão Jorge, pela boa palavra que nós recebemos hoje do Senhor. Através de sua palavra nós vimos o recado de Deus em nossas vidas e que nós, como cristãos, possamos realmente viver essa palavra. E Deus colocou para nós essa grande responsabilidade que é de anunciar o Evangelho de Cristo para aqueles que estão perecendo também aí fora. Lembre-se que nós estamos aqui porque alguém se importou com nós, né? Alguém pregou também para nós a palavra de Deus, e nós o aceitamos, nós estamos aqui. Agora é a nossa vez também de falarmos para aqueles que não têm Cristo, para que eles possam também aceitar Jesus como Salvador de suas vidas. Essa é a responsabilidade nossa da igreja. Amém? Temos aqui os avisos da semana. Quarta-feira, às 19 horas, temos culto de doutrina e culto de oração. E quinta-feira temos o culto da frente missionária, às 19h30, lá no João Paulo II, aí na casa do irmão Gilmar, com a irmã Simone. Sábado, às 16 horas, clube bíblico com as crianças, aqui na casa do Senhor. E neste sábado, às 19h30, culto de jovens também, teremos aqui na casa do Senhor, às 19h30. E domingo, às 8 horas, escola bíblica dominical. Lembrando que às 7h20 às 7h50 temos um momento de oração. Então, a igreja sabe que tem que vir orar, né? Vai ser horário de 7h20 às 7h50. Sentimos falta de muitos irmãos nessa manhã para orar e que possamos ter esse desejo em nossos corações de buscar mais a Deus em oração. Então, todos os domingos, até no mês de abril, quando vai ser o aniversário da nossa igreja, teremos esse momento de oração aqui na casa do Senhor, aos domingos pela manhã, antes da escola bíblica dominical. E às 17h30, Mulheres Cristãs em Ação, e União de Homens Batistas de Gideões também, aos domingos também nesse horário. E às 19 horas, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então esse é o nosso trabalho durante a semana. Temos aqui os avisos extras. Dia 8, aniversário da Igreja Batista de Erezim. Dia 16, ação social. Dia 22, aniversário de 63 anos da Mibra Fé, da nossa missão, né? Dia 22, no sábado. Dia 29, aniversário da Igreja Batista, da 24 de março. Então, toda a última quarta-feira do mês, este recado também, vigília a partir das 8 horas da noite às 23 horas, certo? Então fica esses recados para nós, para você também que nos visita nesta noite, ok? Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que foi feito ao Senhor nesta noite pela sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por termos te adorado nesta noite, em espírito e em verdade, Senhor. Pelo Senhor ter nos abençoado, derramado as tuas bênçãos neste lugar. Pelo Senhor ter abençoado a nossa comunhão também, Senhor. Obrigado também pela tua santa e bendita palavra que nós ouvimos nesta noite. Este incentivo em nossos corações, Senhor Deus, para nossas vidas espirituais, esse despertamento em nossas vidas para que possamos fazer a tua obra. Continue abençoando o teu servo, Senhor Deus, o seminarista Jorge, Senhor Deus, e sua família, sua esposa, o seu trabalho, tudo que irá fazer para o Senhor, que ele possa ser bem sucedido conforme tua santa e bendita vontade. Em nome de Cristo Jesus, agora leva-nos também aos nossos lares, na tua santa paz, nos dê uma ótima noite de descanso e também uma ótima semana a todos nós. Livrai-nos, meu Deus, de todo mal. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos agradecidos ao Senhor por tudo. Amém. Obrigado a todos
E estamos encerrados nesta noite. E se Deus quiser, na quarta-feira estaremos aqui de novo na casa do Senhor para cultuarmos a Deus e aprender mais de Sua palavra.